Bom, enquanto inicia a gravação, já iniciou a gravação, na verdade, né? Só retomando rapidamente, né, pessoal, eu vou explicar aqui um pouquinho mais a questão que a gente preparou na aula passada. Na aula passada a gente continuou conversando sobre o uso de LCDs, né, o uso básico de LCDs, e eu comecei a mostrar para vocês uma das aplicações. Na verdade, a gente mostrou uma série de coisas, né, que a gente conseguia fazer o scroll direto com LCD, que aquele scroll direto tinha alguns problemas, né, em relação à forma como ele operava, tá? Mas que a gente também podia criar um código que fizesse o scroll direto. Na prática, eu acabei mostrando para vocês um exemplo com scroll, eu acho que para a esquerda. Vamos ver. Já não estou lembrado. É para a esquerda mesmo, tá? Que vocês estão vendo ali, né, funcionando. Em uma única linha, mas é fácil de alterar para duas linhas. Eu vou começar essa alteração e depois eu vou deixar isso como um exercício para vocês, né, de finalizar ela, para que isso funcione com um display de 3, 4, 5, 6 linhas, quantas linhas vocês quiserem, né? A gente poderia, por exemplo, pegar 2 displays aqui, né, que nem eu mostrei para vocês que era possível fazer a conexão e fazer a mensagem começar numa linha lá embaixo e ir se deslocando pelos 2 displays até finalizar na linha superior. Dá para fazer, tá? Por quê? Porque eu fiz o código que faz o scroll do display diretamente, né? E aí eu vou explicar um pouquinho de novo a lógica. Eu sei que na aula passada lá ficou bastante confuso, né? Talvez. Não é um código tão simples assim de captar, porque a gente está manipulando strings, tá? Vocês devem ter observado que eu deixei para vocês um material lá sobre revisão da linguagem C, que eu não passei a parte de strings, eu ainda passei só a parte de estruturas, tá? Porque a gente vai usar em seguida, mas eu deveria ter passado a parte de strings, em seguida de repente, para a próxima aula, eu já insiro mais uma atividade, tá? Além do trabalho em si. Posso alterar isso, tá? Para que vocês tenham também uma revisão a respeito da parte de manipulação de strings, que é uma coisa que vocês já aprenderam, tá, pessoal? Mas é uma coisa que eu sei que eu, por exemplo, cada vez que eu tenho que pegar, tenho que fazer os cálculos com calma. Normalmente fazer que nem eu fiz na aula passada, que demorou um pouquinho, né, por causa da questão ali de repetir os caracteres no final, dá mais trabalho do que fazer no papel, né? Pensar no papel como é que funcionam os indicadores das posições, né, para a gente conseguir fazer a operação certinho. Mas, basicamente, né, pessoal, fora a mensagem em si, que a gente pode ter, uma mensagem qualquer, né, a gente precisa ter, por assim se dizer, um indicador da posição dentro da string onde começa a exibição da mensagem, né? Então, para cada linha que vocês queiram fazer essa exibição, vocês têm que fazer isso. Então, vocês notem aqui que para a primeira linha, que é a linha que a gente está exibindo, né? Eu passei a indicar que a posição inicial de exibição da string é a 0, que corresponde a esse E, né? Que eu estou destacando aí. Deixa eu dar um zoom maior aqui para a gente. Na verdade, quando eu indico aqui posição 0, que nem eu estou mostrando aí para vocês, eu estou indicando que a primeira letra que eu quero mostrar é o E, né? Já para a segunda linha, eu indiquei que é a posição 16. Por que isso, né, pessoal? Porque da posição 0 a 15, vocês vão ver na primeira linha, tá? Visto que eu vou exibir todo o conteúdo da primeira linha de vez. É óbvio, tem variantes desse código também, né? Vocês estão notando ali que eu exibo toda a mensagem de cara, eu poderia começar a exibir a mensagem aqui, o E, bem aqui na direita, que nem eu estou mostrando com o cursor para vocês, tá? E ele ir deslocando para a esquerda. Também seria uma outra forma de fazer, tá? Em suma, tem inúmeras maneiras. Mas, de forma geral, por que eu estou indicando que a posição inicial da mensagem esse E está na primeira linha e na segunda linha eu estou indicando que é a posição 16. Porque eu sei que os primeiros 15 caracteres eu vou exibir direto na primeira linha e na segunda linha eu quero exibir os outros 15 caracteres. Os outros 16, na realidade, desculpe, tá? Então, por isso que eu começo aqui na posição 0, que é o próprio E, né? E depois eu começo na posição 16. Se eu tivesse uma terceira linha, adivinha onde é que eu começaria? Na posição 32, né? E assim por diante. Uma quarta linha na posição 48. Óbvio, né? Esses valores aqui, fora o 0, que é bem evidente, esses valores 16, 32, né? 48, dependem de quantos caracteres a gente consegue exibir numa linha do display, tá?
Então, basicamente, o que a gente quer fazer, né? Eu mostrei aqui, né? Eu quero, em essência, ir mostrando a mensagem e deslocando ela para a direita, né? E na direita, onde não existe nada mais a exibir, que é o que eu estou indicando aqui com os underlines, né? Para evitar que fique aquele último caractere, porque quando eu faço o deslocamento e eu escrevo no display, escrever no display só sobrescreve o que a gente está escrevendo. O que existia escrito antes no display, se vocês não escreverem nada em cima da posição, ele permanece sendo exibido lá. Então, por exemplo, se eu escrever no display só isso daqui, só igualmente aqui, como eu estou destacando, e eu mantiver a mensagem anterior lá intacta, sem dúvida nenhuma vai aparecer um ponto aqui. E esse ponto vem da onde? Vem lá da mensagem anterior, tá? Então, por que eu indiquei aqui com underline? O que eu estou indicando? Que, essencialmente, para eu sobrescrever o ponto da mensagem anterior, eu tenho que inserir algum caractere específico aqui que faça, né? Que seja escrito por cima do ponto, por assim dizer, tá? E a gente normalmente faz isso com espaço, né? Que possibilita que vocês consigam ver a mensagem como vai estar aparecendo aqui. Tá meio lentinho para mostrar, né? Mas, em suma, vocês vão ver que no final, né? Em essência, por eu estar inserindo espaços à direita, ele vai começar a deslocar sobrescrevendo tudo que existia na linha anteriormente, tá bom? Se eu não insiro esses espaços que eu indiquei aqui para vocês, se eu não insiro essas informações de espaço, que é feito através desse comando aqui, memset, tá? Aí volta a ficar aparecendo para sempre aquele pontinho, tá? Então, isso daí eu já tinha mostrado para vocês na aula passada. Maravilha. Então, essa é a nossa ideia de operação. Então, o que eu faço, né? Eu tenho uma função, vai passar um avião agora aqui, né? Eu tenho uma função, eu tenho que ter strings de armazenamento temporário, áreas de memória que vão armazenar a parcela da mensagem original, né? Essa daqui é a mensagem original. Eu quero armazenar a parcela da mensagem original que eu vou exibir numa certa linha. Então, aqui eu tenho uma string para receber a parcela da mensagem original, que vai aparecer na primeira linha. Aqui eu tenho uma outra string para receber a parcela da mensagem original, que vai aparecer na segunda linha, e assim por diante. Maravilha? Eu tenho uma variável temporária aqui que vai armazenar o número de caracteres a ser copiado e exibido, tá? Porque sempre existe a chance, né, de eu ter 16 caracteres para exibir, mas de eu estar chegando no final da string. Então, aqui eu não tenho mais 16. Vamos pegar aqui um caso que eu consiga contar. 2, 3, 4. Aqui eu tenho 5 caracteres a exibir. No próximo passo, eu vou ter só 4 caracteres a exibir. Depois eu vou ter só 3 caracteres. Depois eu vou ter só 2. Depois eu vou ter só um único. Maravilha? Então, eu preciso ter uma variável que me indique qual é o tamanho real da string. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma variável tamanho que armazena o tamanho total da string. Se vocês forem ver, a gente inicializou lá no setup. Ó. Então, tamanho pega o tamanho real da minha mensagem global a ser exibida, da minha mensagem original. Tá? Digamos aqui que sejam 60, 70 caracteres. Maravilha? E eu sei que o tamanho a ser exibido depende do quê? Depende da diferença entre o tamanho total da mensagem menos, né, em que posição eu estou naquele momento exibindo. Qual é o caractere inicial da minha exibição. Uma coisa é se o caractere inicial da minha exibição é 0, outra coisa é se o caractere inicial da minha exibição já é o caractere 50. Tá? E aí eu digo o quê? Que se essa diferença, né, se o tamanho que existe a exibir, ou seja, se temos menos de 16 caracteres para exibir, tá? Se o tamanho a exibir for menor do que o tamanho da linha do display, que cabe aqui 16 caracteres, então eu tenho que dizer que eu vou ter que exibir, na realidade, menos de 16 caracteres. Se não, se ainda existe mais de 16 caracteres a exibir, eu sempre limito o tamanho da exibição, o tamanho da string que eu vou pegar, ao máximo que eu consigo enfiar numa linha, que são 16 caracteres no total. Tá? 16 caracteres a exibir, né? Que é o que cabe em uma linha. Maravilha? Ok. Então, com isso, eu defini qual é o tamanho da string que eu vou pegar para exibir na linha que eu estou exibindo, que é o que eu estou considerando, tá? E aí eu uso uma funçãozinha. Essa funçãozinha é uma função que faz uma cópia,
tá? De uma string para outra, de tantos caracteres. Então, na realidade, qual é a string minha origem? A string minha original é mensagem. Tá? E eu digo assim, ó, na verdade, considera como caractere inicial a ser copiado o caractere que começa em mensagem mais o deslocamento indicado por posição L1. Então, no início, vou tentar mostrar aqui para vocês, no início, o caractere inicial é o E. Maravilha? No início, a gente tem bem mais caracteres a exibir do que 16. Então, com certeza, a minha variável temp vai ter lá que eu tenho que exibir 16 caracteres na primeira linha. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, essa é a substring de E até o S ali. Essa é a substring da mensagem original, ou seja, um pedaço da mensagem original que eu quero exibir ali na linha. Vamos ver se funciona. Até o S, vocês viram? Já começou a deslocar depois, né? Se eu tornar mais lento, fica mais óbvio. Quer ver? Tá aqui, sei lá, 2 em 2 segundos. Ele faz o deslocamento. Ó, viram ali que foi do E até o S. Aí depois vai do S até o A, estão vendo? Depois do segundo S até o G. Então, isso daqui são as parcelas da mensagem original que eu estou querendo exibir naquele momento na minha primeira linha do display. Maravilha? Então, o comando que pega a parte da mensagem original a ser exibida na minha primeira linha é esse daqui. Ou seja, eu estou copiando da mensagem original mais o deslocamento para dentro daquela string temporária que era a mensagem 1, que serve só para eu armazenar esse pedaço, tá? E eu estou dizendo, copie dessa mensagem original mais esse deslocamento, posição 1, tantos caracteres, que sempre vai ser 16 até que a gente chegue ao final da mensagem, né? Então, como eu tinha comentado com vocês, né? Na primeira operação eu vou copiar isso daqui, certo? Na segunda passada pela função, eu incrementei o pos L1. Então, o pos L1, que era 0, ou seja, que iniciava aqui, passa a ser 1, ou seja, inicia aqui. Maravilha? Então, dessa forma, eu estou copiando agora 16 caracteres, que são esses daqui. Na próxima passagem, o pos L1 vai ter o valor 2. Então, MSG mais pos L1 vai ser esse caractere. Aí eu estou copiando também 16, né? Então, eu estou indo daqui até aqui, e assim por diante, tá? Cada vez que eu vou passando por aquela função, eu incremento o pos L1. Aqui, ó. Estão vendo que eu incremento o pos L1? Certo? O que significa que o caractere que eu inicio a minha cópia passa a ser deslocado, né? Então, era aqui, né? Quando eu pos L1 é 2, é essa substring. Quando pos L1 é 3, vai até aqui e assim por diante, tá? Vocês vão tendo o deslocamento. A gente consegue observar isso daí bem fácil agora aqui na nossa exibição. Ó. Pos L1 0, tá aqui a parcela da mensagem que eu estou exibindo. Pos L1 1, pos L1 2, pos L1 3, estão vendo ali? Pos L1 4, agora é um espaço, né? Pos L1 5, olha ali, tá? E eu sempre pego 16 caracteres a partir da posição indicada por essa variável pos L1, tá? Gente, por baixo dos panos, eu estou fazendo aqui uma manipulação de ponteiros em C, tá? Mas vocês podem esquecer a parte de ponteiros aí, porque no momento eu estou trabalhando com strings. Então, na verdade, vocês podem sempre pensar isso daqui. O que o professor está indicando aqui com esse comando, né? Que eu quero pegar, a partir da minha mensagem original, o caractere indicado por essa posição aqui, por essa variável pos L1. Então, esse é o caractere inicial. Pegue temp caracteres e copie para dentro de mensagem 1. Maravilha? Ok. Então, isso daí é o que está acontecendo ali no início. Depois, gente, quando chega a situação de a gente ter menos de 16 caracteres para copiar para dentro de mensagem 1, aí começa a dar aquele problema, né? De se eu não sobrescrever inteiramente a linha, fica o conteúdo que estava escrito antes. Maravilha? Fica o passado lá que existia, né? Que eu tinha escrito lá no início, tá? No passo anterior, na realidade. Então, o que eu faço, né?
Quando eu tenho menos de 16 caracteres para escrever na primeira linha, o que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo os caracteres restantes com um caractere especial, que eu estou usando aqui o espaço, porque daí não parece que não existe nada, né? Para marcar as posições que não são usadas, né? Não estão relacionadas à mensagem original, tá? Então, isso daqui a gente usa esse comando, que é o memset, tá? Basicamente, esse comando faz um preenchimento de uma área de memória. Então, eu estou indicando o quê? Ó? Na mensagem a ser exibida, que é a mensagem 1, tá? Que é a parcela da mensagem original, né? Mais a posição a final dessa mensagem 1, ou seja, a partir do momento onde eu não tenho mais nada a exibir da mensagem original, preencha com espaços. Tá? E, obviamente, faça esse preenchimento até que eu tenha um total de 16 caracteres na minha mensagem. Então, aqui eu vou botar um asterisco, só para vocês verem que vai ficar marcada as posições que não tem nada a ver com a mensagem original. Vou acelerar a brincadeira aqui. Tá? Então, a partir do ponto que vai ter lá no final da mensagem, todos os caracteres a mais não fazem parte da mensagem. E eu vou preencher todas as posições extras com asterisco. Vocês estão vendo ali, né? Certo? O interessante, gente, é que aqueles asteriscos ali estão sendo preenchidos pelo memset, mas se eu fizesse o preenchimento uma única vez, daria o mesmo resultado, tá? Isso daí eu deixo como uma curiosidade para vocês lá para frente. Então, para evitar que vocês fiquem vendo aquilo ali, para parecer que não tem nada depois, né, que o scroll ficou bonitinho, eu sobrescrevo as posições anteriores do que estava escrito antes no display com espaço, o que significa apagar, obviamente, a posição anterior. Então, curiosamente, né, no display LCD, gente, limpar é a mesma coisa que escrever um espaço, tá? Afinal de contas, o espaço não tem nada, né, no caractere associado a ele. Vocês vão ver que agora fica certinho. Como vocês viram ali, né? E aí eu sempre marco, né, que a minha mensagem a ser exibida no display sempre tem 16 caracteres, e eu faço isso botando no 17º caractere o indicador de término da string. Este não é o 16º caractere, tá? Lembrem-se que o primeiro caractere é a posição 0, tá? Este é o 17º caractere. Cuidado com a linguagem C, tá? E aí exibo no display. E aí, ao incrementar o indicador da posição, estou fazendo scroll. Gente, fazer isso aqui em 2 linhas, essencialmente é a mesma coisa, tá? Então, vocês vão ver que eu vou fazer isso. Para isso, eu vou ter que duplicar as minhas variáveis, tá? Então, agora eu vou ter temp2. Maravilha? Olha só, esse mesmo if, eu vou fazer, só que agora eu vou fazer para a posição L2, que são 2 linhas que eu quero trabalhar, né? Certo? Então, aqui, temp2, temp2. Perfeito? Então, aqui, ó, isso daqui eu fiz para a primeira linha, agora eu estou fazendo usando variáveis diferentes, obviamente, né? Para a segunda linha. A única coisa que não muda é o tamanho total da mensagem. Maravilha? Aqui é o mesmo comando. Só que agora é mensagem 2, que é o que eu vou mostrar na segunda linha, e posição L2 e, obviamente, temp2. Maravilha? Aqui, temp2, mensagem 2, temp2, temp2. Aqui, vou adequar para substring, para string a ser exibida na segunda linha. Ó. Desculpe. Aqui. E aqui, né? Agora eu quero exibir na segunda linha. Deixa eu copiar aqui que o comentário, inclusive, né? Exibe na segunda linha, tá? Então, mensagem 2, segunda linha. Faço scroll. Opa, L2 mais. Aqui estava aqui embaixo já comentado, né? Tá? E aqui o if é a mesma coisa, ó, posição L2 maior ou igual ao tamanho, posição L2 igual a 16, tá? Talvez tenha uma condição aqui de parada para a segunda linha que não fique legal, mas podemos testar.
Tá muito rápido, né? Deixa eu fazer. Bom, deixa eu primeiro passar rápido para ver se tá tudo certo, tá? Aí depois a gente olha o resto. E obviamente, né, gente, essa rotina aqui admite inúmeras variantes. Eu acho que vai funcionar certinho. Aham. Na verdade, aqui no final deu problema assim, ó. O problema é que quando eu paro a simulação, eu não consigo parar o que está sendo exibido, né, para mostrar para vocês. Mas ele vai começar no final a partir do 16º caractere. Então, eu preciso de uma condição de parada para a segunda linha. É um preciosismo meu, vocês talvez nem notassem, tá? Mas tudo bem. Então, aqui, quando posição L2 maior que tamanho, 2 igual a 16. Aqui, na verdade, esse if aqui eu tenho que aprimorar, tá? Tamanho. Na verdade, aqui eu tenho que fazer assim. Tá. Aqui que fica. A única parte que não dá para dizer assim que a gente repete é essa daqui, ó. Tamanho menos 16. Só um pouquinho. Tá. Ok. Se é menor, na verdade eu acho que eu inverti aqui a brincadeira, tá? Então, quando posição de 1 for maior ou igual a tamanho, aí com certeza aqui eu tenho que ser 16. Tá. Tá. Se é menor do que tamanho. Aí eu tenho que ver se posição L2 for maior ou igual a tamanho menos 16. Na verdade, eu não posso exibir nada aqui nessa situação. Então aqui eu tenho que fazer uma outra brincadeira. Tá. Isso aqui é só para garantir que comece a mensagem aqui. Quando chegar no final da primeira, comece aqui na segunda linha do primeiro caractere, tá? Porque ele está começando do caractere 16. Só isso. Eu ia deixar isso aqui para vocês fazerem, né? Mas deixa eu pensar, já que eu fiquei curioso aqui, antes de a gente ir para a parte de menus, tá? E quais adequações que vocês teriam que fazer para mais linhas também, né? Tá, isso aqui certamente está certo, tá? Isso aqui eu não discuto, isso aqui está correto. A questão é quando não é isso. Então, se posição L2 for posição L1, na verdade, for maior ou igual a tamanho menos 16, não o 2 e sim o 1. Aí ele vai controlar a posição do 2, que eu vou dizer que a posição do 2 é... eu quero garantir que sejam sempre espaços, né? Tamanho menos 16. Acho que é isso, vamos ver. Né, de novo, né, gente, por extensão dessa ideia do código, a gente conseguiria fazer isso daqui para várias linhas, né, não só duas. Existem displays desse mesmo controlador, né, por exemplo, com 4 linhas. A gente não tem no Tinkercad, né, vamos ver se vai funcionar. Não. Ele ficou... Tá. Posição L2 igual a tamanho menos 17, então. 15. Ele pegou o final inteiro. Então, na verdade, eu tenho que dizer que é igual a tamanho. Menos 1 ou tamanho, vamos ver. Que para não ter que passar, eu chutei menos 1, tá? Para não ter que pensar, na verdade. Mas pode ser que seja tamanho igual. Para garantir que a segunda linha seja toda espaços. Vamos ver.
Tá. Ficou o ponto ali no final, vocês notaram, né? Tá. Então é tamanho mesmo. É isso. Vamos ver se agora ficou certinho. De novo, tem inúmeras variantes, como em vez de começar com a mensagem já inteira, fazer a mensagem iniciar na segunda linha e entrar na primeira, é só mudanças em relação a esse código aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas tá aí. Agora ficou bonitinho. Tá bom? Ok, então, gente, é óbvio, né? Isso daqui são problemas, a questão do scroll. Aqui eu tenho um código, que é um código que está apresentando uma possível solução para vocês, tá? Com deslocamento para a esquerda. Tinha mostrado antes com uma linha única, agora com duas linhas, tá? Notem que a minha solução começa com a mensagem cheia. Eu poderia novamente, né? Começar aparecendo o E aqui, e aí vindo toda a mensagem entrando na primeira linha. São só modificações pequenas aqui em relação ao que a gente está fazendo, tá? É um if a mais, digamos assim, é uma variável de controle a mais, tá? Aí depois eu deixo isso para vocês como exercícios para vocês pensarem. Essa forma de scroll é uma forma que eu não estou me baseando em nada no display, não sei se vocês perceberam. A única coisa que eu faço com o display é seto a posição e escrevo a mensagem, tá? Existe ainda uma segunda forma alternativa, que é controlar a string que existe na memória relacionada à primeira linha, controlar a string que existe na memória relacionada à segunda linha, e aí usar o scroll próprio do display. Ao invés de ficar simplesmente escrevendo a mensagem, tá? A gente usa o scroll do display e aí, de quando em quando, a gente reescreve a string em memória. Aí é muita complicação, tá? Eu acho mais fácil fazer essa operação direta, que vocês conseguiriam fazer o scroll com um display qualquer, né? Simplesmente modificando aqui a rotina, ok? Certamente vocês têm que digamos assim, treinar, né? Para fazer isso daqui, não adianta acreditar no que o professor está explicando, tá? Eu vou postar isso daqui para vocês, para não ficar sem, tá? Vocês têm que brincar um pouquinho. Tá? Por mais que alguém mostre um código para vocês, a ideia de um algoritmo, se vocês não fazem, né, vocês sabem que a coisa fica complicada. Não adianta alguém ficar falando código para vocês, tá? Mas ali pelo menos tem um ponto de partida, né, para inspiração, né? Exemplo em aula, né? Scroll alterado para duas linhas. Ok? É muito bom, uma dica que o pessoal tende a desprezar, tá? Não sei por quê. É muito bom, novamente, tentar entender como esses códigos funcionam no papel, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês qual seria a ideia disso, né? Basicamente, eu vou mexer aqui mesmo, né? O que é fazer do que a gente chama de teste de mesa? Não sei se o professor de programação de vocês com certeza falou disso para vocês, tá? Mas vamos lá, né? Primeira chamada, a gente brinca assim, né? A gente sabe que posição L1 é igual a 0, posição L2 igual a 16, tá? E a gente vai calculando de acordo com o código, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar o código aqui para ir mostrando para vocês. Então, a primeira chamada exibe direto, tá? Aí eu posso colocar aqui, né? Qual é o... Bom, primeira chamada. Qual é o conteúdo de mensagem 1? Mensagem 1 é isso daqui, ó. Não tem nada. Mensagem 2, não tem nada, tá? Ok? Isso é bom de fazer no papel, obviamente, né? Fazer que nem eu estou fazendo aqui é difícil, tá? Aí a gente tem que ver o que acontece. Tamanho, digamos aqui, vou chutar, tá? Não sei se é isso realmente, né? Tamanho igual a 72. Maravilha? Logo, né? Logo. Aí, linha... Qual é a linha do código aqui? Linha 68, né? Linha 68. Linha 68. Tamanho menos posição L1 é igual a 72. É maior que 16. Perfeito? Então, a gente chegou à conclusão, né? Que tamanho, que é 72, menos posição L1, que é 0,
dá 72, que é maior que 16. Então, olhando o código, né, eu sei que eu vou executar não a linha 69, que é falsa, né, mas sim a linha 71. Então, vou escrever isso daqui, ó. Então, vou para a linha 71. Então, temp igual a 16. Em seguida, a gente faz o quê? Vamos para a próxima linha do código. Linha 73. A gente repete o problema, ó, linha 73. Tamanho menos posição L2 é igual a 72 menos 16, né? Fazer essa continha. 72 menos 16, eu tô com preguiça que eu não vou nem fazer de cabeça. Tá? 56, vergonha não fazer isso de cabeça, né? É maior que 16. Então, a gente sabe que a gente vai executar qual linha. Vocês estão entendendo a brincadeira, né? Vou executar a linha 76. Então, ó, linha 76. Em suma, eu simulo no papel a execução do código. Gente, vocês não fazem ideia de como isso é útil. Tá? Isso ajuda vocês a entenderem. E aí agora? Linha 81, vou mostrar, né? Linha 81. Então, vamos lá. Linha 81. O que a gente considera na linha 81, né? Copiar mensagem mais posição L1 para mensagem 1, total de temp caracteres, tá? Então, a gente pode dizer, né? O que vai aqui, ó? Mensagem mais posição L1. Com 16 caracteres. Aí a gente pode dizer que é isso daqui, ó. Eu fiz ali na hora de explicar para vocês, ó. Bom, pose L1 é 0, né? Então, a gente está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, venho aqui e digo o que é o conteúdo, né? Vai para mensagem 1. E assim por diante, tá, gente? Assim vocês continuam fazendo. Quando vocês... No primeiro passo, é uma bobagem, né? Na primeira chamada. Mas na segunda chamada, vocês já vão ter essa situação, ó. Feito? Pose L1 igual a 1, pose L2 igual a 17. Aí vocês têm que repensar o que vai acontecer e assim por diante. Isso é o que a gente chama de teste de mesa, tá, pessoal? Isso é comum se pedir em prova, né? Eu não pedi aqui para vocês não estão tendo essa experiência, porque a gente está tendo tudo via Moodle, mas tipicamente em prova que eu faço isso. Eu dou o código e eu pergunto, ó, na linha tal, quando acontecer isso, qual vai ser o valor da variável? Tá? Tu não tem o código executando para saber, consequentemente, tu tem que simular manualmente, o famoso teste de mesa, tá? Certo? Se alguém nunca ouviu falar, ó, vamos ver, teste de mesa, deve ter na Wikipedia. Não. Mas o nome é teste de mesa, aí forcei demais o Google, tá? Bom, maravilha. Gente, ficou alguma dúvida até o momento? Vocês vão ter aqui problemas, vão ter exercícios, vão ter situações onde eu vou pedir que vocês tentem fazer scrolls de maneiras diferentes para treinar. Mas já deixa eu perguntar se alguma ponta aqui da explicação não ficou não ficou claro, tá? Se vocês têm alguma dúvida, eu posso ajudar agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém falou nada. Antes que eu esqueça, deixa eu largar a lista de presença aí para vocês, tá? Ok? Tá aí. Podem preencher já. Tá? Voltamos para o Tinkercad. Bom, maravilha. Então, a gente está brincando com o scroll, tá uma beleza, né? Mas o scroll é uma das aplicações. É a das aplicações mais úteis da face da Terra? Não. É uma aplicação que vocês podem ter que fazer? Sim. Depende justamente do tipo de cenário, né? Do que vocês vão querer executar. É possível que vocês tenham que fazer scroll? Sim, né, gente? Imagina que vocês têm uma mensagem que não cabe no display. Tá? Vocês estão muito limitados aqui ao tamanho do display, e esse display não é dos maiores, né? Um display de 16 caracteres, por assim dizer, né, gente? Então, o que vocês têm que fazer? Evidentemente, vocês vão ter que, em algum momento, fazer o scroll, e talvez vocês tenham que fazer versões modificadas do que eu apresentei aqui, tá? De repente, agora, fazendo um menu, eu tento mostrar para vocês como é que a gente conseguiria fazer, sei lá, uma exibição de um item do menu,
onde o item do menu não caiba no display. E eu tenho que ficar fazendo o scroll da mensagem daquele item do menu, uma coisa já mais complicada, tá? Bom, mas justamente, enquanto eu estava aguardando o pessoal entrar, eu já comecei aqui a fazer aqui o circuitinho, tá? Para a gente começar agora a ver uma segunda aplicação, que é uma aplicação bem mais útil de um display, que obviamente, a exibição de um menu, tá? Mas o obviamente que eu falei aí é para colocar outra frase junto, né? Obviamente, antes de falar do menu e do scroll, tá? A aplicação mais direta de um display LCD é vocês mostrarem mensagens para o usuário. Maravilha? Tipicamente, a aplicação comum de um display é parte do display tu está mostrando mensagens para o usuário e, eventualmente, tu está fazendo o scroll de alguma coisa, eventualmente, tu está exibindo um menu. O que a gente vai fazer aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue usar parcela do display para estar exibindo uma informação, tá? E a outra parte do display, na verdade, a primeira linha lá para exibir informações e a segunda linha para exibir um menu. Maravilha? Ok. Eu posso ocupar o display inteiro para exibir o menu. Tá? Então, de novo, são mudanças, são variações em razão da exibição aqui que a gente vai fazer. Mas antes de a gente continuar, gente, interessante destacar para vocês o quê? Vocês viram que eu coloquei botões aqui. Porque não existe como a gente tem um menu sem que eu tenha, obviamente, a possibilidade de navegar pelo menu. Então, vocês vão me permitir aqui sair rapidamente. A gente não chegou nesse ponto ainda, tá? Eu só vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Pode ser... não sei se pode ser aqui. Vamos testar esse daqui. Eu não me lembro se é esse aqui ou outro. Esse daqui é só o exemplo. Não. Não é o que eu quero mesmo. Deixa eu voltar. Tinkercad tá lentinho hoje. É que tinha um outro caso que eu queria mostrar para vocês, que eu não vou achar. Inferno. Deixa eu ver se é esse daqui. Também não sei se é, tá? É tanto exemplo que eu faço, pessoal, num semestre que às vezes eu apago, tá? Mas eu já ando perdido. Só para eu testar se é esse cara aqui mesmo. Então esse daqui é o exemplo de um menu, ó, pessoal. Então eu tenho a navegação, vocês estão vendo ali, né? Opções que são exibidas, né? Maravilha. Eu posso selecionar um item, tá? Então, digamos aqui, vou selecionar o LED azul, tá? E aí eu posso, por exemplo, mandar ligar o LED azul. Vocês estão vendo ali que ligou, né? Maravilha. Eu posso ir para a opção agora de setar tempo. Setar tempo, eu vou usar uma coisa que a gente ainda não viu, que é o teclado, tá? A gente viu, mas a gente ainda não usou, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo aí que eu estou usando agora o display para mostrar, né, uma informação adicional. Então aqui eu vou botar, sei lá, 100, certo? E aí agora eu vou vir aqui na opção piscar. Aí vocês vão notar que os LEDs vão piscar de 100 em 100 milissegundos. Maravilha? Gente, meu objetivo no tocante ao que a gente chama de interface homem-máquina é isso. Certo? Isso daqui é o básico de uma interface homem-máquina. Isso daqui é o que a gente quer chegar ao final com um display LCD. Por que isso aqui é o básico de uma interface homem-máquina? Eu tenho botões que me permitem realizar alguma operação. Eu tenho luzes indicadoras, tá, que me permitem indicar para o usuário alguma situação. Eu tenho um display LCD que me permite exibir mensagens em eventualmente um menu. E eu tenho ainda um teclado que eu mostrei ali para vocês antes usando, né, que me permite ingressar valores. Isso aqui é o que a gente consegue fazer. Isso daqui é o que eu quero ao final deste ano, tá? Ao final do terceiro ano de vocês, que vocês sejam capazes de fazer, tá? Isso daqui vocês vão pensar, é uma mágica? Não, né, cara? Se vocês pensarem qualquer máquina que vocês fizerem com microcontrolador, qualquer coisa que vocês fizerem com microcontrolador, vai ter isso. Tá? Qualquer maquinazinha simples. Eventualmente não vai ter, sei lá, o teclado, eventualmente não vai ter o display, tá? Mas esses são os elementos comuns. Imagina um micro-ondas. Aí vocês vão dizer, mas o micro-ondas é uma coisa complicada. Não, cara. Micro-ondas a gente conseguiria, óbvio, né? O micro-ondas, a parte, digamos assim, complexa dele
é o emissor de micro-ondas. Mas se vocês brincarem, dá para falar com o Cláudio, né? Vocês montam um emissor de micro-ondas. Qual é a grande brincadeira ali? Na verdade, um emissor de micro-ondas nada mais é do que um circuito, né, que gera ondas de radiofrequência numa frequência específica, que é a frequência de ressonância da molécula da água, tá? Então, por que o micro-ondas de vocês esquenta? O micro-ondas de vocês não esquenta, tá? O micro-ondas de vocês esquenta água, ok? Para isso que ele funciona. Qualquer coisa que não tenha água ali, que ele não consiga aquecer a molécula da água, não vai funcionar, tá? Então, na verdade, vocês podem pensar aquilo como se fosse um circuito de rádio. Ele está emitindo com uma certa potência, uma potência elevada, ondas numa frequência específica, tá? Aí o resto, o que é? O resto, o que é isso daqui, gente? É um microcontrolador com um displayzinho, né, mostrando mensagenzinhas para vocês, 10 segundos, 1 minuto, né, aquelas coisas, tá? Um teclado com mais teclas, mas continua sendo um teclado, né? E luzes, né, indicando que o micro-ondas está funcionando ou não. Não é isso? Vocês vão de concordar comigo que é. A gente até em microcontroladores aqui no curso de vocês, a gente faz coisa mais complexa, tá? No próximo ano de vocês, eu vou conseguir controlar esses dispositivos via internet. É uma coisa mais avançada, tá? Por assim se dizer. Mas basicamente é essa brincadeira. Então é isso que a gente quer fazer, tá? Bom, então a gente tem que aprender como é que a gente monta um menuzinho. Maravilha. Só para mostrar para vocês, tá? No final das contas, gente, um menu é uma coisa que eu vou mostrar para vocês como é que se dá a construção e que vocês vão chegar a uma conclusão, que eu concordo, que é um negócio assim, professor, que coisa trabalhosa. E eu vou dizer, é verdade. É uma coisa bem trabalhosa, tá? Por isso, gente, num certo momento, depois de eu explicar os conceitos básicos de construção de um menu para vocês, eu vou mostrar que existe uma biblioteca, tá? Que eu fiz para vocês, tá? Óbvio que existem aí umas centenas de bibliotecas para criação de menus, né? Mas eu vou mostrar para vocês, porque daí eu consigo explicar a lógica e como é que vocês usam de uma forma mais simples. Basicamente, tá? Não é isso daqui que eu quero mostrar, eu só quero mostrar aqui o menuzinho para vocês. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter lá uma bibliotecazinha, né, que vai permitir que a gente crie o menuzinho da mesma maneira, ó. Então aqui, né, piscar não, seleciona LED, ó, que vai permitir a gente fazer a navegação pelas mensagens aqui, né, voltar para o nível anterior, tá, e assim por diante. Então, basicamente, isso a gente consegue fazer, tá, pessoal? E aí vai ter uma biblioteca para facilitar a vida de vocês, tá? Bom, maravilha. Para a gente conseguir trabalhar com botões, e agora eu estou falando especificamente de botões, e eu fechei uma coisa que não era para fechar, que era o Tinkercad, perdão. Para a gente conseguir trabalhar com botões, com tudo, a gente já teve todas as aulas e toda aquela discussão, né, tenebrosa, né, sobre a necessidade da máquina do debounce, para controlar se o botão foi pressionado, se o cara soltou o botão, se o botão é um interruptor, se o botão é um push button, como é que funciona. Não vou entrar naquela linha, tá? No final das contas, pessoal, só para aí destacar o ponto, né? No final das contas, a gente, pela leitura daquele material que eu passei para vocês, né? E pela construção daquelas máquinas de debounce, a máquina do push button, né? No final que eram essas máquinas aqui, que vocês agora devem lembrar dos desenhos, no final das contas, avançando um pouco mais, tá? Eu cheguei num ponto onde eu introduzi aqui o conceito de estruturas para vocês. Então, o pessoal que leu o material com atenção já devia ter se dado conta que eu já estava falando de estruturas lá atrás, né? Mas agora eu botei explicitamente para vocês lerem um pouquinho, tá? Em suma, eu recriei o temporizador, que é esse cara aqui, tá? E recriei o debounce dos botões e o tratamento dos push buttons, agora usando estruturas. Para que isso, gente? Porque a gente estava num ponto, os últimos exemplos que eu tinha feito com vocês, eu não vou localizar o exemplo, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Os últimos exemplos que eu tinha com vocês, por exemplo, para fazer a leitura de um push button, eu tinha que passar o pino, tinha que passar qual era o valor que correspondia ao push button fechado, qual era o estado do push button, qual era o estado do debounce do push button, quanto tempo de debounce, em suma. Já tinha aqui uns 10 parâmetros para passar para fazer simplesmente a leitura de um push button. Então, o que começa a acontecer nesse caso? A gente começa a ter funções muito longas, certo? E eu não quero trabalhar com funções muito longas, eu quero funções pequenininhas. Quero funções que sejam, assim, fáceis de usar.
Então, um dos jeitos que a gente consegue fazer, que ainda não é o jeito final que a gente vai chegar, é usar estruturas. Por quê? Porque as estruturas, elas agrupam, obviamente, parâmetros, elas agrupam elementos, tá? Fantástico. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, ó. Então, todos os dados de um push button agora vão estar numa variável de uma estrutura do tipo data push button. E aí, a minha função de leitura do push button vai passar a ser isso daqui, ó. Ler push button agora tem um parâmetro só, indicando qual é o push button que eu quero trabalhar. Esse é o jeito mais simples? Não. Tá? Aliás, vírgula. Se vocês trabalharem em C, linguagem C pura, esse é o jeito mais simples, tá? Então, existe essa restrição no mundo de microcontrolados, tá, pessoal? De microcontroladores. Eventualmente, o que vocês vão ter à disposição é C, ponto final. Na verdade, eu sendo mais assim, cri-cri, eu diria que eventualmente o que vocês vão ter à disposição é código de máquina, mas a gente não vai entrar nesse mundo, tá? Em suma, próximo nível, eventualmente o que vocês vão ter à disposição é C, aí vocês morrem aqui. Esse é o melhor que dá para se fazer, tá? Então eu estou mostrando isso propositalmente, tá? Se vocês tiverem o que a gente tem nos Arduinos, que é o C++, aí a figura muda um pouquinho, tá? No C++, eu já tenho outros recursos, que é o conceito de classe, tá? Que a diferença é que eu não vou nem ter que passar esse parâmetro. Eu vou dizer assim, ó, meu push button por ponto ler, certo? E ele não vai passar parâmetro nenhum, ele já vai saber todos os parâmetros que são aplicáveis àquele push button em particular. Aí, quando a gente chegar nesse ponto, que eu duvido que seja esse ano, isso daí vai ficar para o ano que vem, muito provavelmente, tá? Aí eu mostro para vocês como é que a gente consegue alterar essas funções para entrarem numa classe. Elas estão quase prontas para isso, tá? E aí, gente, lá no material que eu deixei para vocês, que é o material que eu peço que vocês façam a leitura até a semana que vem, né? Nesse material, eu anexei para vocês o código que corresponde à biblioteca para trabalhar com botões, que implementa o debounce, que implementa tudo aquilo que a gente fez. Então, agora, para pegar... Deixa eu fechar essas outras aqui. Para pegar aqui os nossos botõezinhos e trabalhar com eles, o que eu venho aqui e faço? Eu venho aqui no meu código da minha biblioteca, vou copiar a biblioteca inteira. É grande? É grandinho. Copiei a biblioteca inteira, dei um Ctrl C aqui, né? Vou vir aqui no meu código no Tinkercad, tá? E aí eu vou botar aqui, ó, biblioteca para botões. Se a gente estivesse trabalhando com Arduino físico, tinha mais uma coisa que eu poderia fazer que eu não tenho como fazer aqui no Tinkercad, tá? Então a minha biblioteca aqui eu vou copiar e colar. É uma coisa assim que me dói na alma, tá? Mas infelizmente é isso. Deixa eu ver se não ficou nenhum erro aqui ao colar, tá? Aparentemente não, tá tudo funcionando. Então agora eu tenho aqui funções, tá, gente? Que me permitem trabalhar com os nossos botões. Então a questão agora é como é que eu uso esses caras. Bom, fantástico. Eu vou ter 3 botões aqui no meu exemplo. Eu vou ter um botão que vai significar a navegação para cima, rolar para cima o menu, rolar para baixo o menu e selecionar algo do menu, tá? Vocês não estão mais habituados a fazerem esse tipo de coisa, porque deixa eu ver se eu tenho algum exemplo que vocês fazem isso ainda. Acho que não, tá? Hoje em dia, acho que tudo que é máquina é touchscreen, né? Então, vocês não tem mais que rolar menu, certo? Vocês vão lá na telinha do touchscreen, eventualmente... até eventualmente na tela do touchscreen tem um botãozinho para baixo, um botãozinho para cima para fazer a rolagem, né? Para tu não ter que fazer um movimento de empurrar o dedo para cima ou empurrar o dedo para baixo, que é outra forma de rolar o menu. Em suma, rolar o menu é fazer aquilo que eu tinha mostrado no exemplo anterior, né? Desculpe. Deixa eu abrir ele aqui, que fica mais fácil mostrar do que falar, né? Ó. Rolar um menu é essa operação que eu vou mostrar agora. Ó, então tá aqui, né, a opção do menu. Eu vou pressionar essa tecla. A gente vai rolar, eu acredito, para baixo. Não, eu rolei para cima, desculpe. Ó. Esse cara rola para baixo. Ó, os botões aqui, né, do jeito que foi implementado. Então aqui eu tô indo para a próxima opção do menu. Rolei para cima, fui para a próxima opção. Rolei para cima, fui para a próxima opção. Rolei para cima, fui para a próxima opção. Rolei para cima, voltei para o início. Agora rolei para baixo.
fui para a última opção, rolei para baixo, fui para a penúltima e assim por diante. Vocês estão vendo, tá? Então, isso é o que a gente chama de rolar. Óbvio que fica mais simples se for assim, para vocês entenderem, tá? Mas isso daí é o jeito que tu monta o menu, né? Vou mostrar aqui a montagem. E aí vocês vão entender a brincadeirinha. Ó, se eu botar isso daqui, fica mais fácil de vocês entenderem, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Aí vocês vão entender melhor o rolar para cima, rolar para baixo, tá? Ó, rolei para cima. Rolei para baixo, não, para cima, desculpe. Ó, fui para a próxima opção. Estão vendo ali? Tô rolando o menu, certo? Eu posso rolar no sentido oposto, tá? Então a gente vai ter que implementar essa operação. Então, obviamente, eu vou ter que ter aqui o código para fazer a leitura dos botões, tá? Buenas. Um dos pepinos de menus é o fato que eu vou ter uma hierarquia, tá? Então, vou mostrar no exemplo anterior, tá? Porque não vai dar tempo de a gente fazer isso nesta aula, tá? Aqui. Olhem só. Tá aqui o meu menu, maravilha? Então, aqui eu tenho um menu que eu chamo menu raiz, nível 0. O que é nível 0? É o nível básico de navegação. Quando eu tenho submenus, eu entro no outro nível. Então, aqui eu tenho a opção Seleciona LED, eu vou clicar nela. Clicar nela não vai executar nada, se não apresentar um novo menu para a gente. Então, tá aí o novo menu, ó. LED azul, LED verde. Estão vendo ali? Eu poderia ter feito assim, ó. 1.1, 1.2. Tá? Mais óbvio para vocês. Mas, de novo, né? A gente tem tamanho aqui, limitação de tamanho no display, né? Então, ó. Então, aqui eu estou navegando no nível 0, maravilha? Aqui eu já estou em outro nível, ó. Aqui eu estou no nível 1. Eu entrei no menu Seleciona LED e tem as opções do menu Seleciona LED. Maravilha? Então, poxa, então olhem só. O menu pode ter vários níveis. Cada opção pode ter um subnível de navegação. Começa a ficar um negócio interessante, tá? Que a gente vai discutir isso na nossa próxima aula. O ponto que eu quero fazer aqui para terminar com vocês é só fazer a leitura aqui dos nossos botões, tá? Fantástico, gente. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso agora usar essa bibliotecazinha, tá? Para fazer a leitura dos meus 3 botões. Então, aqui eu já tinha a biblioteca Leitor Cristo, já tinha a biblioteca String. Eu não vou precisar da String agora, mas tudo bem. E aí a gente vai ter que inicializar todos aqueles caras, tá? Então, aqui eu vou apagar isso, porque eu não vou trabalhar mais com scroll. Certo? Eu vou apagar isto daqui tudo. E aqui no exibe direto vou apagar, porque a gente não vai fazer scroll agora. Se precisar, depois a gente copia de novo o código, né? Aqui também. Não tem mais isso. Então, agora, gente, usando ali o nome da estrutura, eu vou ficar aqui alternando para ficar discutindo para vocês, para não ter que ficar voltando o código lá, tá? Então, usando aqui nossos nomes, eu vou ter agora um tipo de dados, que é a estrutura data push button, que representa o quê? Representa todas as informações necessárias para o trabalho de um push button. Então, eu vou ter aqui, ó, num C um pouquinho mais avançado, bastaria eu fazer isso daqui, ó, data push button, botão, sei lá, subir, vamos botar assim, ó, cima, data push button baixo e data push button selecionar. Maravilha? Isso não ser normal. No Tinkercad, aqui particularmente eu não me lembro se vai dar erro, mas acredito que sim, tá? O Tinkercad, não deu, tá? Curioso. O Tinkercad, pessoal, ele exige um uso do C que é um pouquinho mais... como é que eu posso... Qual é a palavra? É um C um pouco mais tradicional, tá? Então, ele segue mais de perto a norma da linguagem. E aí, até deixei o comentário aqui para vocês, mas eu vou abrir aqui em outra tela para não ter que
voltar lá para cima. Deixei o comentário aqui para vocês, ó, que no uso daquilo, desculpe, abri errado. No uso daquilo que a gente chama de C padrão ou C ANSI ou ANSI C, tá? Que é a norma da linguagem. Quando a gente declara variáveis, a gente declara variáveis não simplesmente usando o nome da estrutura. Notem que aqui eu só usei o nome da estrutura, data push button, tá? Na verdade, quando a gente usa o padrão da linguagem, a gente usa o data push button, que aqui é o student, né? Mas eu uso a palavra reservada struct na frente. Então, isso daqui é uma forma, digamos assim, mais antiga de declarar que eu estou usando variáveis da estrutura data push button, tá? Isso daqui, gente, é tudo parecido. Inclusive, se eu tirar isso daqui, vocês, teoricamente, não conseguem nem diferenciar, né? É a mesma coisa que fazer isso daqui, certo? Não tem diferença, tá? A diferença é o quê? Que a linguagem C permite, como toda linguagem, né, a partir da linguagem C, permite definir novos tipos de dados. Aqui eu nem usei um typedef, né, que eu só fiz a definição da estrutura. Maravilha? Fantástico. Mas assim, ó, para evitar problemas no Tinkercad, no Arduino IDE, não existe esse pepino, tá? O correto é a gente fazer isso daqui, ok? Buenas. Só que agora eu tenho que inicializar essa estrutura. Então, aqui eu vou colocar, né? Ó, inicializa botão para cima. Então, eu vou botar aqui, cima ponto. E aí a gente tem todos aqueles campinhos, ó. Primeiro, cima ponto, push state. Qual é o estado inicial do push button, tá? Então, eu vou botar aqui, cima ponto, push state, tá? Igual alguma coisa. Eu tenho mais o quê? Esse press eu não preciso trabalhar. O release eu não preciso trabalhar, mas o debounce eu preciso, tá? Então, eu vou ter aqui cima.debounce. Curioso, o pino está no debounce, tá? Cima.debounce. O debounce aqui, gente, por sua vez, esse campo debounce aqui, ó, já é uma estrutura, né? Que é a estrutura data debounce. Então, aqui na estrutura data debounce eu vou ter pino, closer, debounce state e timer. Então, tem que vir aqui e dizer, ó, cima.debounce.pin. Aí eu tenho que dizer, é isso mesmo, é pin? Eu tenho que dizer qual é o pino do botão, não me lembro, vocês vão me ajudar. Digamos que esse seja o botão aqui para cima, então é o pino 9, certo? Tá, pino 9. Tá? Bom, esse botãozinho aqui, o jeito que eu fiz a conexão física dele, gente, que eu acho que ainda não tínhamos feito até então, é uma conexão física onde eu estou usando uma conexão tipo pull-up, porém o resistor não é um resistor externo, é um resistor interno do Arduino. Então, eu estou usando a resistência interna do Arduino de pull-up. Maravilha? Aí vocês estão vendo que um dos pinos dele está aterrado e o outro pino do push button está ligado diretamente no pino do Arduino, e lá dentro do Arduino isso está ligado num resistor de pull-up que vai a VCC. Tranquilo? O que significa que, basicamente, reflete para a gente o quê? No campo aqui referente ao debounce, eu tenho que indicar qual é o valor da leitura do push button que corresponde ao push button fechado. E aí eu lembro para vocês aquela brincadeira, né? Se o botão tem proteção tipo pull down, quando ele fecha, a leitura é 1. Se o botão tem proteção tipo pull up, que é o caso que eu estou fazendo aqui, quando ele fecha, a leitura é 0. Então aqui o campo é closed, né? Fechado. Então eu indico o quê? Botão fechado igual leitura baixa. Por quê? Porque ele é up, certo? Fantástico. O que mais que eu tenho que fazer aqui para inicializar o meu botão, tá? Tem esse debounce state, mas tem aqui toda a história aqui do meu temporizador, o meu timer, tá? Vocês têm que lembrar que o debounce ele tem um timer, né, um temporizador, que indica quantos milissegundos a gente vai usar para o debounce. Então tem mais uma estrutura aqui chamada data timer. E aqui na data timer eu tenho aqui o intervalo, né? Que é o intervalo que eu vou usar para o debounce. No caso aqui eu já indiquei para debounce, né? Mas vamos lá. Então eu vou ter aqui o cima, ponto, debounce, ponto. Tudo estrutura dentro de estrutura, ponto, timer,
ponto intervalo, e aí eu vou dizer que o intervalo de debounce que eu quero é de 5 milissegundos. 5 milissegundos de debounce. Tá, e aí? Bom, ainda eu deixei aqui o push state aqui, né, em aberto, né, para brincar com vocês. Bom, uma das funções que foi criada dentro da biblioteca, gente, é uma função, como é um monte de campo, né, é uma função para auxiliar a inicialização do push button, para auxiliar a inicialização do debounce, justamente, tá? Que ele inicializa aqui, ó, o estado do debounce em razão da leitura inicial dele, né? Então tem também aqui uma funçãozinha chamada start push button. Então o que o start push button faz? Ele inicia o debouncer em razão do que o debounce informa, tá? Ele inicia o estado do push button para as máquinas funcionarem adequadamente. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui, depois de fazer toda essa brincadeira aqui, tá? Eu tenho que chamar essa função start push button. E aí eu vou indicar que é o meu botão. Certo? Então isso daqui faz a inicialização toda do meu botão. Em suma, né, eu tenho que indicar qual é o pino, qual é o valor do botão quando ele está fechado, qual é o intervalo do debouncer que eu quero aplicar, tá? E em razão disso tudo depois, né, eu inicializo a estrutura do meu push button. Basicamente, esses três campos aqui têm que ser inicializados e chamar a função que inicia as máquinas, né? Então, isso daqui inicializa as máquinas do push button e do debouncer do push button. Obviamente, é uma máquina para cada botão, tá? Fantástico, tá, gente? Então, a partir disso daqui, a gente inicializou o botãozinho. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui comentar para vocês. Basicamente, é isso, Start Push Button, que vai inicializar tanto o debounce state quanto o push state, tá? E o resto é as funções que vão rodar normalmente. O closed pin é isso, tá? E aí depois é as marcações, isso aí ele se vira, tá? Fantástico. Tudo funcionando aí a princípio. E aí, gente, tem várias funções que permitem fazer a leitura dos botões de forma diferente, tá? Tem a função ler push button, que aí vai retornar um valor correspondente ao estado, né, do push button. Maravilha? Então aqui, na verdade, esses valores aqui correspondem ao que está acontecendo com o push button, tá? Se ele está aberto, se ele está pressionado, se ele foi solto, ou se ele não está acontecendo nada com ele. É uma função que serve para a gente trabalhar, tá? Mas é a função mais completa, mas eu prefiro as versões mais simples delas. Eu quero saber se o botão foi pressionado, push pressed. Eu quero saber se o botão foi solto, push release. Eu quero saber se o botão está fechado, ou quero saber se o botão está aberto. Tá? Então, basicamente, aqui no meu código, eu vou fazer isso daqui, ó. If push pressed cima, e aqui só para a gente brincar, né? Eu vou mostrar uma mensagenzinha na serial. Serial.ln. Pressionou. Para mostrar aqui, testar, obviamente. A gente sempre tem que testar tudo, né? Botão por botão, vocês lembram, né? Data push button. São 259. O que ele está reclamando aqui? Deixa eu ver aqui como é que tá a data push button. Não, ele pega o ponteiro, exatamente. Tá certo isso. Inicialização inválida de uma referência não constante do tipo data push button. From remote value of data push button ponteiro. É isso, cara. Ué. Deixa eu ver aqui, deixa eu colar o professor colado próprio professor, tá? Fala. Alguém abriu aí o áudio, pode falar. O senhor chegou a apagar o struct que tinha colocado? Eu não lembro se isso dá erro. Não, tá com struct, não é para dar. Poderia dar erro se tá sem, tá? Mas no caso aqui tá com struct, sim. Então já, isso aqui é simples. Bom, se funcionar, né? É simples se o Tinkercad ajudar, vamos ver. Deixa eu pegar aqui uma outra que eu tenho usado com os menus, com os botões. Oh, meu Deus. Botão Wikipedia, não. Não.
Pois é. Só tem que achar quando. cc.h, aqui eu estou usando uma outra biblioteca. Eu tenho que me lembrar qual que eu estou usando ela, que eu tenho ela. Ah, meu Deus, talvez essa, vamos ver. Só se periga eu ter colado alguma coisa aqui diferente, que eu já tenha corrigido, né? Ah, não, esse daqui é pior ainda. Esse daqui eu estou fazendo interfaceamento direto. Rapidinho, gente, é só localizar um exemplo aqui. Eu não sei quais eu uso, a minha ou outras bibliotecas, tá? Por isso que eu tenho que ver. Porque existem outras, né, obviamente. E às vezes eu estou mostrando, aqui é a minha, tá vendo aqui, ó, data timer, papapá. É só eu ver aqui como é que, se é alguma bobagem minha ali na hora de inicializar, acredito que não. Data push button sem struct aqui, né? Ó, de novo, né? Pin, close, intervalo, start. Ah, não, eu tô passando direto. Ah, tá. Desculpa, gente. Isso aí é erro meu mesmo, bobagem, tá? Perdão. Erro bobo até. Eu não tô pegando um ponteiro, eu tô pegando uma referência. Isso que dá a misturar C++ com C, tá? Já sei o que houve. Aqui, ó, gente. Na prática, tá tudo certo, tá? Na prática, na hora de inicializar, a função aqui não está esperando um ponteiro, tá? Quando eu uso, se fosse isso daqui, ó, se fosse esse símbolo, seria um ponteiro, maravilha? Aqui não, aqui é uma referência, então é um pouco diferente. Isso daqui é do C++, tá? Não vou nem explicar agora. Mas basicamente a diferença é que eu não preciso passar o endereço, tá? Basta eu passar a variável. Mais simples, né? Vamos ver se agora vai. Agora foi, tá? É só para apertar o botão aparecer uma mensagem, né? E não tá aparecendo, coisa boa. Pode ser a montagem física. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. Push it preset, cima, será qual? Ué. Tá, vamos ver aqui. De novo, inicializar. Sim, desculpe. Coisa que a biblioteca não faz e deveria fazer, tá? Essa foi rateada minha, vocês têm que fazer o pin mode, tá? É uma bobagem aqui minha grande. Isso daqui tinha que estar no Start Push Button, tá, gente? Na verdade, até eu vou fazer, tá? O Start Push Button deveria fazer isso, tá? É que, como é para vocês, a primeira coisa que eu deveria fazer é esse daqui, ó. Pin Mode, tá? Blá, blá, blá. Mas como é para uso de vocês, para não esquecer do que eu acabei de fazer, né? Não esquecer que tem que dar o Pin Mode, tá? Eu deixei fora da biblioteca, tá? É uma coisa sem sentido, mas tudo bem. Vou botar aqui, ó. Pin Mode 9, e aí tem que ser esse modo, né? Input PUP, tá? Que é o PUP interno do Arduino. Agora vai. Olha, estão vendo? Cada vez que eu pressiono, agora eu estou fazendo a minha leitura do meu botãozinho. Então, tudo aquilo que a gente fez para trabalhar com o botão, gente, basicamente agora a gente pode copiar aquela biblioteca, colar a biblioteca, né? E só se chamar essa funçãozinha para o cara saber se o botão foi pressionado ou não, né? Que maravilha, né? Ficou bem mais fácil agora trabalhar com botões. É óbvio, tá, gente? Tudo que a gente está fazendo aqui, ele é cumulativo, né? O que a gente fez antes serve para ter mais facilidade em resolver problemas maiores, né? Então, agora a gente passou lá, sei lá, 2, 3 aulas discutindo botões, né? E as máquinas de leitura dos botões, a máquina de debounce, justamente para a gente não ter que rediscutir, né? Então, tem um código que já faz tudo aquilo que devia fazer, eu simplesmente estou usando aquele código agora para fazer um trabalho mais simples aqui com os meus botões. A parte de menus eu vou parar aqui, tá, pessoal? Só antes de a gente encerrar, eu vou deixar um material a mais sobre strings. Eu realmente esqueci, tá, gente, de deixar um material aqui sobre strings. Mas eu já deixei, na aula que vem, eu já dei um troco aqui para vocês, tá? A gente não tem uma aula síncrona, porque eu já deixei um trabalhinho, tá? Então, só comentar rapidamente o trabalho. Esse é um trabalhinho ainda que envolve conceitos antes da parte do display. Na verdade, aqui eu nem estou falando dos botões ainda, tá? Que é o quê? A gente usar aquele conceito do switch case, né? Do controle por status para implementar soluções um pouquinho mais aprimoradas, tá? Então, aqui, na verdade, o que eu estou propondo para vocês é que vocês tenham 2 conjuntos de 4 LEDs, um conjunto de LEDs A e um conjunto de LEDs B, tá?
onde vocês vão fazer uma sequência de operações com os LEDs. Então, por exemplo, aqui nos LEDs A, né? Vocês vão ter um primeiro passo onde o LED 1 está ligado e todos os outros desligados. Um segundo passo, onde só o LED 2 está ligado. Um terceiro passo, onde só o LED 3 está ligado. E um quarto passo, onde só o LED 4 está ligado. E depois vocês voltam para o início e repetem. E aqui tem a duração, né? Ou seja, vocês têm que ficar com somente o LED 1 ligado durante 1 segundo. Aí desligou o LED 1, ligou o LED 2. Vocês devem permanecer nessa situação por 2 segundos. E assim por diante. Vocês necessariamente vão ter que usar aquelas estruturas de switch case para fazer essa implementação. Sendo que vocês vão ter um switch case controlando só o conjunto de LEDs A e um outro switch case controlando o conjunto de LEDs B. Tá? Para vocês não ficarem cansados pensando a seguinte, isso daí de novo é aquela história de LEDs, nunca vão sair dos LEDs, eu estou já dizendo para vocês o que significa esse padrão. Então, o padrão do conjunto de LEDs A, por exemplo, pessoal, é fazer o acionamento de um motor de passo em passo cheio sentido horário. Vocês estão fazendo um motor girar, certo? Motor de passo. Já aqui no conjunto de LEDs B, é um padrão de acionamento em sentido anti-horário, em sistema de meio passo, tá? Também de um motor de passo bipolar. Então, isso daqui bem mais para frente, na verdade, ano que vem, vocês vão ter que fazer isso daqui. Só que vocês vão fazer isso daqui usando o motor físico, entenderam? E é assim que a gente faz esse motor, que a gente chama de motor de passo, se movimentar. Então, é um exercíciozinho, a gente tem que ter avaliação, né? Como vocês bem sabem, para contar ali para a nota do segundo trimestre, tá? Vocês devem achar exemplos, só para dar uma situada para o pessoal, exemplos envolvendo essa parte aqui na aula 8, ó. Olha aí, ó. É muito parecido, estão vendo aqui? Ó, controle da máquina A, né? Tá aqui, né? O case, o passo 0, passo 1, controle da máquina B, passo 0, passo 1, e assim por diante. Você só tem que estender. Então, de novo, para quem ficou aí até o final, né? Cara, peguem o exemplo que tá lá na aula 8, ó. Controle com estados e temporizador, basicamente é um exercício referente a isso, tá? Então, a gente ainda está trabalhando lá atrás. A parte de botões a gente vai começar a trabalhar em seguida, né? Mas a gente vai trabalhar em cima da biblioteca, porque não faz sentido pedir para vocês reimplementarem aquilo, tá? Então, por isso que eu escolhi inserir essa questão da biblioteca de botões hoje, tá bom? Certo? Dúvidas? Gente, vocês sabem que depois na semana do dia 20, não sei se você sabe, né? Por isso que eu tô avisando. Do dia 20 ao dia 1º de outubro, vocês sabem que é recesso. Informaram vocês isso? Sim, senhor. Tá, então só para falar, tá? A gente retorna a aula depois no dia 7, tá bom? Então era isso por hoje, tá, gente? Senhor, eu tinha uma dúvida. Fala. Senhor, será que daria para usar um potenciômetro na entrada analógica para variar o menu, fazendo uma escala de tensão? Poder pode, mas eu ainda não mostrei como. Dá sim, cara, dá para fazer, dá para usar o potenciômetro. Potenciômetro normalmente não é usado para fazer isso, tá? O potenciômetro normalmente é usado para substituir o teclado. Ao invés de tu ter que entrar um valor, sei lá, de 0 a 5.000, tu usa o potenciômetro para regular o valor, tu entendeu? Agora, para navegar no menu, nunca vi, cara. Eu vi, aí tu usa botão normalmente, tá? Ou uma tela sensível a toque, né? Tá bom? Tá bom. Obrigado, senhor. Nada. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três. Então encerramos por aí hoje, tá? Bom trabalho aí para vocês. Qualquer dúvida no exercício, só entre em contato comigo, mesmo nesse período de recesso, tá? Pode perguntar, não tem problema. A gente combina alguma coisa se for necessário. Ok? Tá. Ok, tchau, senhor. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, senhor. Tchau.